Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Não, vamos começar novamente aqui, que a gente está sempre fazendo o DS Entrevista. Seja muito bem-vindo à série de entrevista DS 60 anos. A gente tem o DS Entrevista também, que são realizados todos os dias aqui, às 17 horas, mas como eu falei para vocês nas outras lives, a série de entrevistas do DS 60 anos é em comemoração ao aniversário do jornal, que vai completar agora 60 anos no dia 3 de setembro. E para isso a gente está trazendo alguns profissionais que passaram aqui pelo jornal. E hoje temos a honra de receber aqui as jornalistas Jaqueline Campos e Elaine Brum, que foram chefe de reportagem aqui no Diário de Suzano. Lembrando que essas entrevistas começaram aqui na segunda-feira, mas eu confesso para vocês que não sei quando que vão terminar. A gente está tentando trazer o maior número de profissionais que passaram aqui pelo jornal. Vamos ver se a gente consegue. Além do DS 60 anos, você pode acompanhar também o DS Entrevista, como eu falei no começo, que agora mudou de horário. Ele acontece agora às 4 da tarde ou às 18 horas. Excepcionalmente hoje, a série DS 60 anos está acontecendo às 18 horas. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhar também pelo canal do YouTube e o portal www.diariodesuzano.com.br e pelo Instagram também. Jaque, obrigado. Carioca, Elaine Brum, a gente chama de Carioca porque nasceu no Rio, torcedora do Fluminense. Obrigado pela presença de vocês aqui no DS 60 anos. Eu estou confundindo o DS 60 anos com o DS Entrevista, que é o programa que a gente faz, já está no piloto automático e já fala DS Entrevista, né? Mas eu queria agradecer vocês, a ideia assim, dessa série, que começou na segunda-feira com o Maércio, né, que foi o editor-chefe do Diário de Suzano, final dos anos 80, começo dos 90, falar um pouco de vocês, a contribuição que vocês deram para o Diário de Suzano, né, inúmeros profissionais que passaram por aqui, e o que vocês estão fazendo hoje, né? Então, a gente sempre pede, quando a gente começa essa série, para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu começo. Então, lá. Olá, internautas! Bom, eu sou a Jaqueline Campos, eu comecei aqui no Diário de Suzano em final de outubro de 2008. E, na verdade, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu fico até um pouco emocionada, porque o DS foi realmente uma grande escola para mim. Acho que para todos os profissionais que passaram aqui, isso deve ser unânime. Depois, lá no final da entrevista, a gente vai perguntar para você, que você está criando uma carreira de cantora também. Já que além de jornalista, você está cantando. Às vezes eu gosto. Desculpa cortar a sua introdução. Na verdade, assim, o DS contribuiu e ainda continua contribuindo muito com a minha carreira, né, profissional aí. Atualmente eu trabalho com assessoria de imprensa, ainda é dentro do jornalismo, mas eu não sou mais repórter, enfim, não sou chefe de reportagem. Mas tudo que eu consegui até agora dentro da minha carreira, eu dou muito graças ao Diário de Suzano. Se não fosse por vocês, eu fiquei aqui durante mais de 7 anos. Se não fosse vocês, eu não estaria onde eu estou hoje. Verdade. Elaine Brum, queria que você desse uma saudação antes de falar da sua carreira aqui no Diário de Suzano. Teve algumas passagens, 2 passagens. Então. Ou 3, eu não lembro bem. Você vai falar depois. Eu também tenho só que agradecer a oportunidade, agradecer o DS, todo mundo aí. É muito bom estar aqui de volta. Não faz tanto tempo assim que eu saí, mas já tem um tempinho. Eu comecei como estagiária aqui em 2009 e entre idas e vindas foram três passagens. Foi como estagiária, depois eu voltei como repórter e aí fui chefe de reportagem justamente substituindo a Jaque. E depois voltei e fiquei um tempo como editora adjunto também, ajudando aí o Edgar. E é igual a Jaque falou, o Diário de Suzano me formou assim na carreira. Eu entrei aqui, eu estava no 2º semestre da faculdade. Foi bem legal, inclusive até o processo para entrar, tudo que aconteceu no processo mesmo de contratação, vamos dizer assim, para o estágio.
porque eu passei no teste, aí quando me ligaram eu não estava em casa porque meu tio tinha morrido, meu pai só falou, ela não está em casa, não sabe quando volta, e chamaram um outro menino que tinha feito teste comigo, eu falei, pai, agora, eu sempre quis fazer jornal impresso, sempre quis fazer impresso, e agora minha oportunidade, aí passou menos de 3 semanas, era até a Sandra, a chefe de reportagem na época, que deve vir aqui também, a gente vai entrar em contato com ela também pra vir. Eu imaginei, era a Sandra, e ela me ligou e falou assim, ó, apareceu uma outra vaga, como a gente já fez o teste com você e tal, tem como você vir, eu fiquei super feliz e de lá pra cá é só história mesmo, foi crescimento, eu sempre fui muito tímida, e eu falava, gente, como é que eu vou fazer jornalismo? E a primeira pauta que o Edgar me mandou, que a Sandra me mandou, era sobre fantasia de carnaval, lembro até hoje. E eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir no comércio entrar e perguntar. E eu agradeço todo mundo, inclusive essa primeira pauta quem esteve comigo de fotógrafo era o Mauro Manuel. E ele me ajudou outro muito. Que também vai vir pra cá. E ele me ajudou muito. Ele, toda a equipe do DS sempre ajudou, é uma escola mesmo. E se a gente está onde está hoje aí na profissão, se a gente trilhou todo esse caminho no jornalismo, o meu início mesmo foi no Diário de Suzano, a gente só tem que agradecer. E uma curiosidade até, né? Na verdade, eu falando dessa questão de ser tímido, né? Eu também era muito tímida na época da escola, mesmo na época da faculdade. Agora vocês não são mais tímidas, né? A gente disfarça. Eu até brinco com os amigos, se precisar para subir no palco, falar alguma coisa, pode deixar, me dá o microfone que eu vou. Já tá até virando cantora nas redes. Mas assim, essa questão da gente trabalhar muito na rua, né? Porque tinha as pautas na rua, a gente tinha que romper a barreira de realmente ter a cara de pau e perguntar as coisas para as pessoas, né? Fazer entrevista na rua, né? Então, isso ajudou muito a gente, assim. E na nossa época, até algumas pessoas, quando me encontram, sabem que eu era do Diário de Suzano, aqui do Alto Tietê, eles mesmos comentam, nossa, a região do Alto Tietê, o pavor, né? Porque na nossa época, os jornalistas iam para as coletivas de governador, alguma coisa assim, era um querendo passar em cima do outro para conseguir um furo, para conseguir uma informação tipo que só ele tinha. Não, eu quero perguntar, então a gente tinha que se acostumar a isso também. Eu era de que, tipo, eu ia pra rua, eu não conseguia pedir informação na rua, tipo, de tão tímida. E aí quando você entra aqui, você vai, tem que fazer um monte de pauta, conhece um monte de gente, tem que perguntar um monte de coisa, fazer povo fala. Nossa, o povo fala era o teste, assim. E aí a gente vai acostumando, a timidez também vai ficando um pouco de lado. Ainda tem um pouquinho, tem um pouco, mas agora a gente já sabe disfarçar, já sabe se virar um pouquinho. É isso aí, ó. Queria agradecer aqui quem está acompanhando a gente aqui. A Bruna Laura Nascimento, a Bruna, diretora de imagens aqui do Diário de Suzano. Beijo, Bruna. Vai se preparando aí também que eu vou te chamar para cá, pra fazer entrevista. Herbert Bola, o nosso fã número 1, sempre está aqui. Lembro. Olha, ele colocou, grande jornalista, tive a honra de ser entrevistado pela Jaqueline. Boa noite, sucesso para você. Você também entrevistou ele, né? O Herbert Bola, do Consegue. Do Consegue, várias pautas do várias pautas. Vera Lúcia Correia Freitas, também está aqui acompanhando. Obrigada, Vera. O Marcos Alexander. Marcos. Aí ele coloca, aí tem correria e história. Já que Elane colocou um coraçãozinho. Também é outro, vai se preparando aí também, que eu vou te chamar. O Marcos Araújo, grande jornalista do Diário de Suzano, é uma verdadeira escola de jornalismo no Alto Tietê. É bacana a gente estar ouvindo, né, isso de vocês. Assim, eu queria que vocês falassem como que foi ser chefe de reportagem, né? Aquela pessoa que vai cuidar da pauta, né? Que vai... Porque ele é a pessoa que organiza a redação. Desde o carro, porque tem os repórteres no jornal. Sim. Aí você tem que meio que direcionar 2 repórteres no mesmo carro. Como que foi para vocês isso? Fazer a pauta, como que vocês buscavam as fontes para fazer a pauta? E como que era essa organização? Começa com a Jaque. Jaque foi antes de mim. Um pouco antes. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito do operacional, né? Eu gosto de fazer as coisas. Se alguém precisar que algo seja feito, eu gosto de tomar a frente, ir lá e fazer. Então, enquanto a gente estava na questão da reportagem ali, né? Eu gostava muito de escrever texto. Já dentro da chefia de reportagem, a gente tinha que começar a delegar
as coisas, né? Eu senti um pouco de dificuldade, porque justamente eu gosto muito de escrever. Mas, de fato, foi uma escola, porque a questão... Eu sou um pouco organizada, então acho que isso me ajudou nesse sentido ali de realmente conseguir delegar pautas, enfim. Eu não tive muito problema, eu não vou lembrar agora, mas, por exemplo, teve uma época que inclusive foi da parte da crise hídrica, acho que final de 2014, início de 2015, e também a gente, enfim, surgiu alguma coisa de última hora, acho que o governador estava vindo para cá, para a região, aí não tinha ninguém na redação, porque o pessoal também estava em outras pautas, aí sobrou para mim, eu falei, ótimo, lá vou eu. Mas eu acho que assim, a gente tirou de letra, eu pelo menos eu consegui tirar de letra, e é isso, assim, eu não tenho muito o que falar. É mais, na verdade, assim, é mais um peso para o nosso currículo, né? É mais uma experiência adquirida, né? Hoje em dia, eu gosto muito de escrever onde eu estou e tudo mais, tal, mas se precisar delegar as coisas, microdelegações, digamos assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Então, eu acabo delegando. Então, vira e mexe, me recordo do Diário de Suzano, né? Eu já tive realmente essa competência aqui. E agora tenho também no lugar onde eu estou atualmente. E você, Elaine? Então, eu fiquei apavorada, na verdade, quando falaram que eu ia ficar no lugar da Jaque, na chefia de reportagem. Nas minhas passagens, igual eu falei, quando eu cheguei, era estagiária, era a Sandra, e a Sandra, eu tinha a Sandra como exemplo também, porque ela era muito coisa, porque ela passava as pautas, eu escrevia, e ela falava, né, chega e lê, a primeira coisa que tem que fazer é ler o jornal. Então eu li o jornal. Aí ela passava as pautas, entregava para ela, e no outro dia, quando eu chegava, já estava tudo riscado as minhas matérias. Eu falava, gente, eu não sei fazer, né, tipo, eu não consigo fazer isso. Então, e ela instruía, ela ensinava, mostrava como é que tinha que fazer, ó, isso aqui não é desse jeito, isso aqui você não usa, dessa forma não faz. Então, eu tive a Sandra quando eu entrei. Depois a Gabi, né? A Gabi também foi minha chefe de reportagem. O Ramon foi meu chefe de reportagem um tempo, mas o Ramon foi bem pouco, porque eu estava no D, então o D era meio individual, meio independente, E aí, a Jaque, quando eu voltei como repórter, Jaque estava como chefe de reportagem, e depois eu fiquei. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir ser esse chefe de reportagem? Até tendo visto todos os outros, o peso era bem grande. Mas, igual a Jaque falou, foi uma experiência. É bem diferente você estar realmente na rua como repórter e depois você estar dentro da redação articulando todos os repórteres, igual você falou. Você vai fazer essa pauta, você vai fazer outra, mas são duas no mesmo horário. Quem é que vai para onde? Tinha vezes que tipo, o repórter queria sair porque quer fazer a pauta dele, o outro, mas eu tenho a minha também. E aí a gente fica... Como é que eu vou fazer? Briga, como é que, aquela briga. Na verdade, eu acho que vai mais do nosso feeling, né? Do nosso... Realmente, ó, determinado perfil, a pessoa, né? A pessoa tem determinado perfil, então talvez ela manda se encaixe melhor para determinada pauta, a outra também. E aí tinha essa questão dos horários e questão de busca de pauta, eu ficava, tipo, muito tempo buscando pauta mesmo. Tinha que ser mais ou menos 4 ou 5 pautas para cada jornalista, né? Na época, não sei quantos tinham, 6 ou 7, não lembro. E eu queria deixar tudo certinho para as pautas não caírem. Então, eu já mandava as demandas, por exemplo, é o órgão A, eu já mandava a demanda para lá, se fosse de levantamento de números, de algum repercute para adiantar. Então, eu passava tudo para eles, né? Eu passava assim, ó, a demanda é isso, você vai falar com o fulano de tal, já tem essas informações e você vai buscar isso. Mas você já está fazendo o trabalho. Não, mas aí a pessoa vai apurar o restante. O problema é que, assim, para não falar assim, caiu a pauta. Era só para não ter esse risco de, tipo, caiu a pauta. A gente que trabalha em jornal, a pauta é o que vai acontecer, mas nunca às vezes, nunca acontece aquilo, né? Nunca acontece aquilo, Não é um cotidiano, né? Vai mudando sempre no meio do caminho as coisas. Depende muito da informação, né? Às vezes tem uma informação que o pessoal acaba passando de última hora para você e justamente, às vezes, essa informação é que vai virar ali sua manchete, o seu lead. E tem isso, às vezes você está com a pauta toda prontinha já e aí acontece um acontecimento. Mas tem um fato ali de última hora que você fala, gente, a gente precisa cobrir isso. E aí entra o feeling. Qual é o repórter que é o melhor ou que tem mais o feeling mesmo para intimidade com esse assunto que vai poder
cobrir, para poder ir lá e de última hora tem que saber o assunto, tem que saber o que está acontecendo para poder depois trazer e escrever e ter uma matéria legal. Então, é mais isso mesmo, aquela articular mesmo a redação, essa questão dos repórteres, das pautas, pensar no jornal que vai ser fechado, naquilo que precisa ser fechado. E no meu caso também, enquanto eu estava chefe de reportagem, foi bem na hora que a gente lançou o novo portal do DS. Ah, sim. Então, teve um tempo que eu fiquei responsável também pelo portal. Então, tinha a questão das pautas, né, de coordenar ali toda a equipe e também olhar para o portal, colocar as matérias, subir matéria, dividir também os repórteres, para ver o que eles vão fazer também para o portal. Eu passei por várias transições, na verdade, no DS. Quando mudou da forma de diagramação do jornal, que eu estava editando o Caderno D, e foi bem nessa troca. Aí quando foi feito esse novo portal do DS, eu estava como chefe de reportagem, então também participei. Depois teve a mudança do jornal, que foi para o... Berliner, agora. Isso, aí eu também... aí eu estava como editora, inclusive, acho que nessa época. Então, cada fase, estagiária, chefe de reportagem e editora, eu acompanhei um pouco das mudanças também do jornal, foi bem legal. E é só lembrança, é só história. Se Vocês ficar aqui... que ficavam na pauta, né? Vocês atendiam muito telefone de manhã. Se vocês eram a primeira a entrar no jornal... Nossa, os telefones. Vocês lembram de alguma história assim engraçada que vocês lembram? Assim, que o que eu falo que as pessoas às vezes... engraçado, o jornal tem uma credibilidade grande, que às vezes as pessoas... tá tendo um incêndio em algum lugar. Liga as primeiro pessoas, pro em vez jornal. de ligar para o bombeiro primeiro, eles ligam para o jornal. Exatamente. Depois, mas a senhora ligou para o bombeiro? Não, mas eu liguei aí. Então, assim, é engraçado isso, né? Eu acho que, na verdade, até teve... Eu não vou lembrar o caso específico, mas eu lembro que teve algum caso parecido com isso, de realmente perguntar para a pessoa se a pessoa tinha ligado para algum órgão ali de policial, digamos assim. E a pessoa não, ligou pra gente primeiro e eu peguei a informação e tudo mais com a pessoa e liguei pro pessoal do Corpo de Bombeiros, digamos assim. Histórias engraçadas eu não tenho, não vou lembrar. Mas como eu também passei pela editoria de polícia, né? Escrevia para a polícia. Eventualmente, né? Eu fiz um tempo, eu vou confessar que polícia não era muito meu forte, não era o que eu mais gostava de fazer, mas a gente fazia. Na verdade, mas fazia, fiz um tempo. Eu acho que polícia, né, desculpa, gente, não me interpretem mal, tá? Eu acho que era muito fácil, assim, acho que é bem fácil. Até porque é muita história, né? Então, assim, às vezes os textos são mais curtos e tudo mais, mas é muita tragédia que a gente... não era o meu forte, polícia, mas fiquei um tempo fazendo polícia. Inclusive, Jaque, quando era chefe de reportagem, e quando faltava alguém para fazer polícia, ou tinha alguma coisa, ela virava para Elaine e falava: Elaine, vai lá fazer polícia, eu queria matar já. Tadinha, eu lembro. Era polícia e matéria de levantamento. A pessoa me dava 3, 4 matérias de levantamento para fazer no dia. Eu falei: já, você quer me matar, menina? Mas acho que aí tem uma questão minha também, né? Eu gostava de fazer matéria de levantamento, então acho que... Aí passava, né? E tem muita matemática, né? Que não é o nosso forte, né? A gente dava um jeito, a gente fazia. Eu adoro matemática. Você gosta? Adoro matemática. Nossa, eu também não sou muito avessa à matemática, não. Eu me viro e gosto também. Não é algo que me assustava. Nossa, mas é que era muito. Era 3, 4, um monte de tabela. Às vezes aquele negócio do Alto Tietê. Todas as cidades tendo que ver o quanto que recebeu, quanto não recebeu na saúde, nos problemas. Gente, tanto é que às vezes, enfim, no lugar onde eu estou trabalhando, eventualmente a gente está escrevendo algum texto e de repente precisa de algum outro percentual, minha colega já me puxa: Jaque, é isso mesmo? Daí eu vou fazer a conta, é isso mesmo. O DS tem essa tradição, né, de fazer muita matéria de levantamento. Desde a época da Simone, eu fazia muita matéria e o jornal está com essa tradição. Então, assim, até hoje, está muito... Eu acho imprescindível, né? É bom ter até se equipar a jornais nacionais, né? Eu acho muito importante. Mas em relação à questão do telefone, né, que você falou, de manhã a gente atendia mesmo, eu não vou lembrar o nome, mas tinha um leitor, né, na época era só o impresso, a gente não tinha nem muito na internet, tinha um leitor de Palmeiras,
que ele ligava direto para falar do buraco que estava na frente da casa dele. Liga. É o mesmo. E aí tinha vezes que ele ligava só pra bater papo também, na verdade. A gente ficava um tempão no telefone, eu esqueci o nome do tiozinho. Só que, e tinha bastante, eram muitas pessoas que já ligavam, já sabia, já comunicava. E é isso mesmo, às vezes acontecia um incêndio, acontecia qualquer outra coisa e liga primeiro para o jornal e depois vai procurar os órgãos competentes, porque não sei se realmente na mente ali do leitor, se falar com a imprensa, se falar com o jornal, aí resolve. Aí só assim que resolve. Acho que aí demonstra a força, né? A credibilidade do jornal, né? A importância que ele tem para a sociedade, principalmente o jornal regional, né? Que é como o Diário de mais Suzano. próximo, né? O jornal regional é mais próximo. Igual quando eu entrei também, eu fazia aquela coluna de reclamação. Não tem mais, verdade, né? não tem mais. Era uma coluna só de reclamação e tal. Então, todas as reclamações que chegavam tanto no jornal quanto ligavam, eu tinha que atender. E aí a gente ouvia e depois procurava o órgão responsável para pedir a resposta e colocava a reclamação e a resposta do órgão lá e tal. E aí as pessoas vinham realmente, e a gente tinha uma cadeirinha lá na frente, na recepção, a gente ficava lá, e eles ficavam horas conversando. Então tem essa proximidade, conversava, passava mesmo, tinha gente que chorava, já atendi gente que chegou querendo bater na gente. A Gabi já foi me ajudar num dia, porque a moça estava vindo para cima de mim e a gente não consegue explicar, enfim. Um rapaz bêbado também. A gente recebia de tudo. Então tem essa proximidade do jornal regional, porque o pessoal sabe onde fica, sabe como chega, sabe que pode ir, que vai estar ali, que vai ouvir, e tem essa coisa, tipo, se for no jornal, resolve. Então. E o Diário, ele cresceu com Suzano, né? Com a cidade de Suzano. É verdade, 60 anos. Tem muita história, né? Tanto é que quando teve o arquivo aqui do jornal, falava sempre para os diretores, né? Que o arquivo do jornal, desde 61 até hoje, é um arquivo público. Ele não é mais do Diário de Suzano, é da cidade. É da cidade. Porque tem muita história, né? Que vocês ajudaram. Eu lembro que a gente às vezes consultava ele, né? A gente tinha uns livrão, né? Dos jornais, às vezes quando não estava nem tudo tá na internet, né? Então a gente ia nem tudo tá digital, aí a gente ia para os livros lá para procurar alguma matéria antiga, alguma coisa mais de trás, assim. Ó, Eudite Dias está falando com saudade de vocês, né? Saudade. A Edna também está assistindo, o Celso. Edna, obrigada. Beijo para Sambrana, todos. que é o nosso motorista aqui, também tá vendo. Motorista e pauteiro, né? Elizabeth Alvino tá vendo também a Ai, gente. minha Obrigada, hein? O Lucas Cavalheiro também tá vendo a gente aqui nessa nossa entrevista. Eu queria saber o que vocês fazem hoje, né? Quando vocês saíram do jornal, vocês foram para onde? Ficaram ricas? O que vocês ainda não, mas ficaremos. Já somos ricas de saúde, né? Primeiramente, a gente é parceira já de empresa, né? Eu saí parceira de empresa. Eu saí do jornal eu não sou péssima em data, acho que foi em 2018. E aí eu fui trabalhar na campanha política, na época, para deputado estadual, com Lacerda, que foi o candidato aqui por Suzano. E aí depois que acabou a campanha, eu fiquei um tempo parado, esperando, vendo o que ia fazer. E aí passou uns meses, eu comecei na FSB, né, presto serviço para a agência FSB de São Paulo. E aí depois, foi quando já? Que foi ano passado? Que eu entrei? Acho que eu fiquei um ano, eu entrei em 2019, acho que foi ano passado, a Jaque também. Vocês estão na mesma assessoria? Estamos na mesma agência, a gente presta na mesma agência, a FSB, lá em São Paulo. Só que a minha aqui, eu sou da equipe que faz assessoria para a Sabesp, e a Jaque é da equipe que faz assessoria para cima. Que é a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Mas como que é hoje? Totalmente diferente, né, o trabalho, né? É o outro lado, né? Na verdade, a gente não tem mais a correria, né? A gente já consegue respirar um pouco. Né? O jornal diário é muito mais corrido por conta dessa agilidade, dessa coisa que a gente falou, né? E da quantidade de entregas que realmente a gente precisa entregar, pensando na questão da responsabilidade de ter informação no dia seguinte, né? A assessoria é corrido também por conta... Vocês estão vendendo uma pauta. Isso, a gente vende a pauta, a gente vende, vamos dizer assim, vende a empresa, né? Vende
A gente tem que fazer a empresa ser conhecida, Atende né? pentelhos, jornalistas lá do Diário de Isso, Suzano, nossa, todo gente. dia. Tem muita, não sei o caso da Não, Jaque, não mas no sei. meu caso tem bastante demanda também de jornalista. A gente, e tem questão, tipo, acompanhamento de entrevista, tudo isso. A gente está do outro lado, realmente. Tanto quando eu fui para assessoria, que eu comecei... Porque eu passei por assessoria na Exibir Comunicação em Mogi, numa agência que eu trabalhei, mas foi bem pouco, foi tipo assessoria de eventos específicos, alguns clientes específicos, e assessoria da campanha, né, que foi também, fiz assessoria política na campanha do Lacerda. Só que agora, vamos dizer que é todos os lados realmente da assessoria, né? Tem atendimento à imprensa, tem o acompanhamento de entrevista, preparação de porta-voz, tem muitas coisas que a gente, que tá ali na assessoria, e agora eu tô vendo todos os lados mesmo da assessoria ali. E é diferente. Quando eu fui, eu falei assim, gente, agora eu entendo o lado de vocês. Porque eu tava do outro lado, do lado do repórter que liga cobrando, do repórter que fala assim, mas não foi isso que eu perguntei, do repórter que, né, tipo, mas então você me explica como pode ser isso. Ou do repórter que fala, nossa, mandei pra você de manhã e você demorou o dia inteiro para me responder. É que no mundo aqui depende sempre da fonte, né? Você vai depender da fonte do órgão que você está prestando o serviço. Né? E a gente sabe, a gente entende agora que na verdade não é ágil, né? Para o jornal impresso, claro, a gente tem aquela ânsia de ter tudo para ontem. Para fechar a matéria, exatamente, né? Para já colocar no jornal. Mas dentro da assessoria, assim, as pautas, dependendo, a gente fecha uma resposta para o jornal, mas dependendo, essa resposta ela vai passar por outros departamentos dentro ali, para aprovação, para ajuste de algo técnico, por exemplo. Então, realmente, a gente entende, né? Como é... Mas é muito legal a gente levar a nossa bagagem de repórter de jornal, de repórter de rua, para assessoria, porque a gente consegue também entender o repórter. Outro lado, né? A gente consegue, tipo, se eles mandam uma demanda, a gente consegue já ler tipo, qual é a finalidade daquela demanda, como que... Onde ele está querendo chegar, porque a gente tem a vivência também do jornal. Do jornal diário, do jornal da reportagem de rua também. Então a gente consegue ler melhor até as demandas que chegam também. Não é algo só institucional. Sim. Não é algo só daquilo tipo do vender a empresa, do vender o produto, enfim, a imagem. Não é, porque a gente sabe, a gente acaba sabendo que vai para... Essa matéria pode ter pode abrir a matéria assim. Eles estão perguntando isso porque às vezes eles querem fazer a matéria sobre determinado assunto. Então já tem aquele feeling também que vem do jornal, por a gente conhecer como é essa dinâmica de jornal, essa dinâmica de repórter. Então facilita e ajuda bastante também na questão da assessoria. Dura você ouvir no outro dia, né? Colocar assim, o jornal procurou a assessoria da Sabesp e não respondeu. Aí não. Eu acho que é difícil acontecer isso. Às vezes acontece. Às vezes a gente demorou 15, 20 minutos para mandar e o pessoal não... Ainda mais hoje em portal, que não tem como esperar. Né? A gente tem que fazer esse serviço também, né? Porque às vezes o portal, principalmente, ele já ouve o morador, enfim, já coloca a matéria lá e a gente tem que correr para, tipo, ver se insere agora a nossa resposta, ver se coloca o nosso posicionamento. Essa é a vantagem do digital, né? Que dependendo, a gente consegue ali editar, né? Diferente do impresso, que de repente já está ali, você não consegue editar, não tem como, está no papel já, né? Deixa eu deixar aqui falar aqui de um recado aqui, a dona Denair Brum. Minha mãe. Oi, olha eu aqui. Ela tá aqui assistindo, hein? Oi, mãe, tudo bem? Dona Denair. Ela é fã do Diário de Suzano também. O Daniel Marques fala, Ceilane é gente boa demais e já aprendi um pouco com ela também. Parabéns pela entrevista. O Daniel é o nosso repórter aqui do eu não trabalhei com o Daniel diretamente, né? Quando ele entrou, eu já tinha saído. Só que assim, como a gente tá em alguns grupos também, né? Tipo Cartola, por exemplo, a gente... Então, às vezes, eu vejo alguma coisa e falo, Dani, só uma dica.
Né? Dica sim. de quem já foi repórter. Quem já sentou Faz aí onde isso, você tá, né? bem isso. Na Então cadeira. deve ser disso que ele está falando, que às vezes a gente ou comenta algumas coisas da região, da reportagem da região, então deve ser disso que ele está falando. É isso aí. Ô Jaque, eu queria perguntar, você fez umas campanhas bacanas aí da Secretaria, né? Como que foi para você umas campanhas que eu vi que você postou algumas coisas nas suas redes sociais, né? Como que é essas campanhas? Campanhas governamentais institucionais, né? Uhum. Na verdade, assim, atualmente trabalho na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. Uhum. E além da questão da assessoria, que também auxilia Então o você é pessoal... da Secretaria de Recursos Hídricos. Na verdade, antigamente se chamava assim, né? Isso, atualmente é E infraestrutura a e meio Ilânia da ambiente. Sabesp. Eu vou perguntar para vocês, ó. Pessoas ideais para perguntar. A gente vai ter problema de racionamento? Aí tem que ser porta-voz para responder. Mas você fez umas campanhas, né? O que você... Na verdade, assim, eu tenho muita experiência já com mídia social também, entendeu? E aqui em Mogi, eu cheguei a trabalhar, antes de eu ir para São Paulo, eu trabalhei numa agência de comunicação de marketing digital. Então, isso também ajudou muito no meu currículo. Na verdade, eu consegui entrar na FSB por conta disso, desse peso aí que teve marketing digital no meu currículo, né? Atualmente, eu cuido aí junto com várias outras pessoas ali da equipe, né, das redes sociais da Secretaria. Mas, a partir de segunda-feira, eu vou estar focada na assessoria de imprensa, que é o que eu gosto de fazer. Ó, quem mais apareceu aqui? Quem? Vamos ver aqui. Gabriela Doro. Sou fã Gabi. das duas, grandes profissionais. O Danilo Caetano Pet está assistindo a gente também. Oi, A Danilo. Letícia saudade. Costa Brum Alvino está assistindo a gente também. O seu Edson Brum também. Esse tá é meu pai, assistindo a gente. Meu pai está assistindo. Aí o Dite Dias de Arte Suzana é uma escola, muito aprendizado, sou grata a todos. Tá falando do cartório, você assumiu a presidência do cartório. Eu destituí a Gabi. Você tá na E presidência. assumi a presidência da nossa Liga do Cartola. Puxa vida. Pois Do qual é. faço parte também. Tô mal esse ano. Não, mas Edgar vou fala... recuperar. Gente, vamos falar de cartola. Edgar sempre fala que tá mal. Edgar... E sempre no final ele acaba entre os 3 primeiros. É incrível. Eu sempre fico no meio da tabela. Eu não sou assim... Meu goleiro sempre vai mal, meu capitão não sei escalar, enfim. Mas o segredo tá aí, você não pode espalhar para todo mundo, entendeu? A sua situação real ali. Não, mas o povo já conhece a minha fama, já são vários tempos jogando cartola. Mas você tá indo bem esse ano, né? Ó, a gente só estamos caminhando pro final. Quantos minutos de entrevista são já? Já, 33 gente. minutos de entrevista. Agora vai começar as perguntas mais fortes. Não, é uma brincadeira. Agora, Eu queria perguntar para vocês como que foi trabalhar nessa pandemia, né? Uma coisa muito difícil para nós jornalistas, né? Principalmente a gente que está no Hard News. Como que foi para vocês? Eu queria saber como foi para vocês trabalhar nessa pandemia, se vocês estão em home ainda. Para mim foi uma adaptação justamente por isso. Para vocês, eu imagino, né? O jornal tá aí, tem mais demanda ainda por conta dessa questão da pandemia. Para mim foi uma adaptação, porque eu tô desde abril, né? Foi abril de 2020, né? Que estourou tudo aí da pandemia. Eu tô desde abril de 2020 em home, em casa. O nosso serviço o meu serviço dá para fazer muito de casa, não interfere na questão da prestação do serviço, tirando, lógico, acompanhar uma matéria, acompanhar uma entrevista ou outra que a gente precisa, e precisa ser presencial ou não, a gente está lá. Mas foi uma adaptação, por que eu digo que foi uma adaptação? Porque eu sempre trabalhei em loco, né? Sempre trabalhei no local e tal. E estando em casa, a gente tem que ter mais disciplina para não se dispersar com as outras coisas. E tem que saber também, no meu caso, por exemplo, tem que saber dividir. Porque eu fico lá em casa, o meu quarto, né? O meu escritóriozinho lá no quarto, é o meu serviço, é onde eu durmo, é onde eu leio, é onde eu assisto a minha TV. Então, junta-se muita questão de lazer com o trabalho. Então, a gente tem que fazer esse exercício para você também não ficar, né, o cérebro não parar e isso não causar estresse, enfim, alguma coisa assim. Então, para mim foi uma adaptação nesse sentido, no sentido de ter que me disciplinar, né, de não dispersar com as coisas ao redor. E essa questão de saber separar, né? Essa aqui é a hora do trabalho, essa aqui é uma hora do lazer, vamos relaxar um pouco a mente.
E tá difícil, na verdade, acho que a pandemia, a parte mais difícil para mim é justamente isso, que eu não tenho saído mesmo, tenho mantido o distanciamento social, mas aí também agora eu estava falando inclusive com a Gabi, né? A Gabi hoje cedo, falei para ela, mas agora a gente já está num estágio final, que a gente está vendo que tá acontecendo a vacina, a gente está conseguindo ver ali a luz, e é só mais um pouquinho até isso tudo terminar. Vocês vão se vacinar quando? Já tem uma previsão? Eu me vacino mês que vem, né? julho. Você também, né, amiga? Mês que vem a gente está tomando aí a vacina, primeira dose. Em questão de, na verdade, assim, a pandemia, março, né? Março de 2020. Final de março, início de abril, né? Eu já trabalhava numa assessoria de imprensa em São Paulo, numa empresa, e eu cuidava de 6 empresas, 6 contas, né? E assim, a questão, o que ajudou muito a gente nessa época foram realmente as reuniões online, de planejamento, né, que a gente tem com a equipe, de repente as ferramentas de WhatsApp também, para a gente conversar com o pessoal, mandar demanda, tudo demanda pelo WhatsApp, gente. O WhatsApp salvou a vida mesmo. Para vocês terem uma ideia, o meu celular, eu acho que de muita gente deve ser assim, o meu celular ele fica ligado o tempo inteiro. Desde a hora que eu começo a trabalhar até a hora que eu desligo o meu computador. Ele está o tempo todo ligado, porque é por ali que a gente conversa, né? Num primeiro momento, de fato, eu cheguei a trabalhar um tempo em casa. Aí depois, quando eu entrei pela FSB, a questão aí da pandemia, né? Os casos estavam um pouco mais a menos. Foi quando entrou lá naquela fase amarela, né? Teve uma flexibilização maior. Estavam a menos. Então, assim, todo mundo ali da secretaria, a gente começou a trabalhar presencial. Aí no final do ano, acho que a gente começou a fazer um rodízio. Foi quando depois voltou de novo, aumentou os casos. A gente começou a fazer começou a fazer um rodízio, tanto é que atualmente a gente continua fazendo esse rodízio. Por exemplo, eu vou 3 vezes na semana para São Paulo. 2 vezes na semana, dependendo da outra semana. Varia muito, assim. Mas eu sou disciplinada, eu sou. Mas acho que o que me trouxe, por exemplo, de Diário de Suzano também para a minha vida, por exemplo, eu lembro, né, 2008, 2009, enfim, muita gente na redação, barulho, galera fechando e tudo mais e tal. Tanto é que eu lembro, semana passada... A risada alta da Elaine. Meu cunhado até perguntou outro dia para mim, eu estava lá fazendo alguma coisa, fechando o texto, ele, nossa, Jaque, como é que você consegue ficar concentrada? Eu falei, eu consigo. A gente consegue, mas não fica no silêncio, né? A televisão tem que ficar ligada. A televisão fica ligada. Eu tô no Globo News o dia inteiro lá. O ensinamento vem daqui. Porque, de fato, quando a gente sai, eu estava na faculdade, no início ali do estágio e tudo mais, a gente realmente tem a dificuldade de se concentrar para começar a escrever. A partir do momento que você vem para cá, para uma redação, tem barulho e tudo mais, você tem que fazer o negócio andar. Então, acho que a minha concentração vem disso também, sabe? E ela já tocou num ponto interessante das reuniões online, com a equipe e tal. Uma coisa interessante foi isso, né? A empresa também se preocupou e sabe dessa questão das pessoas já ter transformado a casa, né? Também ter transformado a casa no ambiente também de trabalho, meio que no susto. Então também se programaram para até as reuniões de integração ou alguma coisa de troca de ideia pelo Zoom. É pelo Zoom, mas a gente está ali para conseguir também ter esse bate-papo, trocar uma ideia, olhar as pessoas, ver que tá todo mundo legal, conversar. A gente tem reunião toda semana com a equipe para ver o que cada um está fazendo, porque quando a gente está pertinho é fácil olhar para o lado e falar, você está atendendo isso? É isso que você está vendo? Quando é longe, é isso, é o WhatsApp direto, porque a gente manda lá, peguei, não peguei, tá com você, não tá. E aí as reuniões também de semana é bom para alinhar certas coisas, para você também ver a outra pessoa. Porque na pandemia, a gente já com essa pandemia a gente também fica com medo, né? Não fala muito com a pessoa, a gente já fala, será que a pessoa tá bem? Será que aconteceu alguma coisa? Então também as empresas que estão em home office e tal, produzir esses eventos, mesmo que online, de integração, de troca de ideia, de aperfeiçoamento, curso. A gente participa bastante, né, de cursos, né, com as novidades de internet. Dias, né? A cada 15 dias tem os cursos que a gente participa. É bem legal, porque aí você também acaba
a mente acaba expandindo, você acaba falando com outras pessoas, você não fica só naquele seu mundinho. E ajuda, e igual eu falei, é uma adaptação. A gente não sabe como é que vai ficar depois, muita gente pode continuar em home office, tem gente que às vezes vai fazer o rodízio, outros vão voltar, mas foi uma fase de adaptação que acho que já era para acontecer, já estava previsto acontecer também mais essa questão da tecnologia, do home office, né, do à distância. Antecipou, né? Foi meio que, igual eu falei, foi meio que no susto, né? Algo que estava previsto mais para frente, talvez, acontecer, e a pandemia antecipou, a gente teve que aprender e se adaptar, o ser humano é adaptável também, e foi mais ou menos isso, mas a gente está levando. O trabalho ele sai, né? Sai tão bem quanto se a gente estivesse presencialmente ali, né? Mas se alguém perguntar para mim se eu prefiro o trabalho home office ou presencial, eu vou dizer eu prefiro presencial. Sim. Eu gostaria se for perguntar, eu falo assim, vamos mesclar? 3 dias lá, 2 dias aqui. Essa coisa do WhatsApp às vezes é meio perigoso, né? Depende da maneira que você escreve, a pessoa pode se sentir, você tem que saber. Você fala assim, o tom, né? A pessoa lê do jeito que quiser. Você falando com a pessoa pessoalmente é uma coisa, você escrevendo às vezes dá um... Você fala assim, nossa, a pessoa tá brava, e às vezes a pessoa não tá brava. Eu percebi muito isso, né? Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, vamos ter que encerrar esse bate-papo bem legal que a gente teve aqui hoje. Obrigado mesmo vocês terem vindo aí, aceitar. Vocês viram que eu estava olhando para vocês aqui pro celular, mas é que não é falta de educação não, tá? Eu estava vendo as mensagens aqui das pessoas. Obrigado, eu queria que só vocês deixassem uma mensagem final, um conselho, um agradecimento, alguma coisa que vocês quiserem falar no final. Obrigado mesmo, e as portas estão abertas na hora que vocês quiserem voltar aqui, a gente... Tá, já que começou a Desculpa, eu toda hora confundo o nome do programa, é Sede Entrevista DS 60 anos. 60 anos, Aí gente. tem o DS Entrevista, então confundo, né, que a gente vai fazendo as duas coisas, tá bom? Começa aí então com a coisa comigo, que já começou da outra vez. Não, só tenho de novo a agradecer, e se for deixar um conselho, é pra gente realmente seguir acreditando na gente, acreditando no próximo, tendo fé, né? E para os jornalistas, né? Ou futuros jornalistas, às vezes eu trabalhei muito com adolescentes também na igreja, né? Aí eles vinham falar de profissão, eu falava, eu quero ser, sabia que eu era jornalista? Eu quero ser jornalista. Eu brincava, não faz isso, mas era brincadeira, tá, gente? Para os jornalistas aí, tipo, persistam, estudem, leiam. É muito importante a questão da leitura, né? Para aprender a escrever. Às vezes não vai ser fácil mesmo. Eu mesmo, quando eu entrei no DS, uma semana assim, eu falei, gente, não é pra mim, eu vou desistir. Mas aí depois a gente vai vendo, não, que mundo fascinante. É um mundo fascinante, a gente aprende muita coisa. A gente cresce muito como pessoa também. Então, se for para deixar uma mensagem, realmente é essa. Tipo, se vocês querem, vá na fé, segue o sonho, mas com estudo, com determinação. E acreditando, né? Igual a Jaque falou, ficou emocionada. E eu nem chorei, porque eu sempre sou de chorar. Agora que tá embargando. Mas é isso, gente. E acreditar mesmo que as coisas acontecem. Eu não sei nem, na verdade, se ele vai estar assistindo agora, mas eu queria fazer um agradecimento especial também para o Cleiton Castellani, que foi meu primeiro chefe ali, foi o chefe de reportagem na época que eu estava aqui, né? E... eu agradeço muito a oportunidade. A primeira vez que eu coloquei o pé no Diário de Suzano, eu vim para fazer um trabalho de rádio da faculdade. E quando eu tive a oportunidade, eu mandei o meu currículo para ele pediu para eu vir fazer um teste, enfim, comecei o estágio aqui. E justamente, né, a Elaine falou da questão dos futuros jornalistas ou para os jornalistas, né? É muito bom a gente realmente seguir exemplos, né? Isso ali para a gente já começar, mas o mais importante ainda, especialmente para quem está na faculdade, né, o conselho que eu inclusive não dou só para vocês agora, como já dei outras vezes para outras pessoas, é que se você realmente quer seguir essa profissão, tenta começar o mais rápido possível, né? Muita gente eu sei que tem aquela barreira da questão, por exemplo, o estágio ele não vai pagar muito mais do que, por exemplo, você estaria ganhando numa outra profissão, trabalhando no comércio, enfim. Mas mesmo assim é importante começar desde cedo. Eu fiz a escolha também.
Eu comecei o meu estágio na área de jornalismo ainda quando eu estava no primeiro semestre da faculdade. E foi realmente assim, um divisor de águas. Se eu não tivesse começado o estágio, não sei se eu realmente estaria aqui, trabalhando com jornalismo, né? E eu conheci muita gente na faculdade que fez isso. De, sei lá, 20 pessoas que era da minha época, talvez 3, 4 no máximo, seguiram dentro do jornalismo. Né? Isso é algo importante que a Jaque está falando. Aconteceu também comigo. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei também, são 11 anos no jornalismo, por conta disso. Eu entrei no segundo semestre também para fazer o estágio no segundo semestre. E muitas pessoas que estudaram comigo, ou, né, enfim, eu passei... Como a minha turma era do meio do ano, eu passei por várias turmas sem ser só a minha. Então, eu conheci muita gente ali na faculdade, que se formou até antes ou não, mas acabou não seguindo, porque trabalhava em outra área, acabou não estagiando, não entrando. Era difícil, eu pagava minha faculdade, era difícil pagar a faculdade com estágio, mas foi a melhor escolha mesmo, foi entrar no estágio logo no início, porque a gente aprende muita coisa. A faculdade te dá um norte. Só que você vai aprender de fato sobre a profissão na prática. Quando voltando a falar da Sandra, quando a Sandra pediu para eu fazer a minha primeira retranca, eu não sabia o que era retranca. Aí eu falei, meu Deus, eu vou falar para ela? Não vou falar para ela. Eu fui no Google e vou pesquisar o que é retranca para poder fazer a retranca que ela me pediu. Já estava na faculdade, mas coisas que a gente só vai aprender na vivência do jornalismo, aqui estando na redação, estando na rua. Né? Jornalismo é rua, é bom ter esse contato com a fonte, contato com a população. Eu ia nas pautas de buraco de rua, de lá surgiam outras pautas. E a gente tem essa coisa também, o jornalismo é meio idealista, né? A gente gosta desse negócio do ajudar a população, do ajudar ouvir as histórias. Ouvir as histórias. Né? É intrínseco na gente. Né? Eu falo que todo jornalista é meio idealista. A gente entra na faculdade achando que a gente realmente vai mudar o mundo com o jornalismo. E tá no meio das pessoas também, ouvindo as histórias e podendo ajudar, nem que seja um pouco assim. Quando as pessoas ligavam para mim, quando eu estava na coluna de reclamação que eu comentei aqui, quando as pessoas ligavam para mim agradecendo porque conseguiu, a aposentadoria saiu, o buraco foi fechado, o som parou, da noite parou, enfim, agradecendo, né, porque conseguiu resolver algo que ali para ele estava sendo um problema, enfim. Eu ficava bastante feliz e eu fazia mesmo, gostava do que eu gosto do mundo do jornalismo, seja na redação, seja agora na assessoria. Esse mundo do jornalismo realmente é muito fascinante, é muito legal. E é igual eu falei, não desista da profissão. E a gente precisa de jornalistas e bons jornalistas, né? O jornalismo para existir a democracia tem que ter o jornalismo. Tem que ter o jornalismo. E sejam, a última dica, sejam curiosos, por favor. Desconfiem de tudo. Desconfiem de tudo, perguntem tudo, vejam tudo. Vocês sabiam, uma última, desculpa aí, Edgar. Última da última. Eu lembro que sempre acontece, na verdade, né? Quando eu estou com os meus amigos, ou de repente eu conheci uma pessoa nova ali no meio da turma e começo a conversar com a pessoa. Na verdade, assim, eu converso porque eu estou interessada em conhecer um pouco mais da pessoa, mas acho que o jornalismo está tão intrínseco, está tão dentro da gente, que aí os meus amigos começam a tirar sarro da minha cara. Porque, nossa, você está me entrevistando. Começa a fazer um monte de perguntas. Mas é natural, uma coisa, não sei natural. Acontece com vocês, a pessoa fala com a gente, assim, fala assim... mas não vai publicar isso, eu só estou conversando com você. Conversando, né? Acham que a gente está o tempo inteiro fazendo matéria, né? É verdade. É o receio, né? É jornalista. A minha mãe... Tocando no assunto da Denair Bruna, a minha mãe é muito desse negócio de acontecer alguma coisa, ela quer ir lá ver, ela quer fotografar, ela quer registrar. Em Mogi, a gente mora em Mogi, né? Em Mogi ela anda, vê um mato alto, alguma coisa aqui, ela já tem o contato da assessoria, do gabinete do prefeito, ela já filma, ela já manda, ela é desse jeito. Aí às vezes ela vê alguma coisa e vem. Elaine, isso. Eu falei, tá, mãe, mas quando? Onde? Elaine, eu não perguntei, eu não vi isso. Eu falei, mãe, você quer ser jornalista, tem que perguntar tudo. A dona Denair,
De repente, pode até fazer umas pautas aqui. Hein? Fazer uma ela ia foto amar, aqui. porque o que eu sou tímida, que eu falo que eu sou tímida, ela não é, ela é o oposto, ela gosta de estar mesmo nos holofotes e ela vai, ela pergunta, ela conversa. E aí mas eu falo, mãe, você tem que saber perguntar mais, tem que pegar todos os detalhes se você quiser ser jornalista. Ó, quem está acompanhando também a gente, parabenizando a Jaque, a Ana Cláudia Soeiro Lopes. Minha tia. Minha família está inteira. O seu Felipe Lopes também. A dona Denaí está dando risada aqui dessa história aí. A Elizabeth Alvino, né? Que acho que eu já falei da Sim, Elizabeth é minha tia. Obrigado lá do Rio. mais uma vez por essa entrevista emocionante aqui que a gente teve. Obrigado mesmo. Tá bom? Imagina, a gente que agradece. Esse Foi muito bate-papo. legal. Obrigado por muito vocês terem legal. vindo, ter aceitado o convite aqui. Se quiser fazer a etapa Outras, 2, né? a gente A vem gente também, tá porque tem, pronta. Tá tem bom. história. Vamos ter bastante. Obrigada, Edgar. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, nos acompanhou aqui. Lembrando que amanhã a Simone Leone, ex-editora-chefe do Diário de Suzano, vai estar aqui às 17 horas na série DS 60 anos. Você está convidado a acompanhá-la e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, gente. Um abraço.